Que imprudente, né, gente? Que pessoa inconveniente. Oi, galerinha, tudo bem? Meu nome é Calô e eu tô aqui pra falar com vocês sobre as coisas que eu mais amo na minha vida, que é viajar e fazer o intercâmbio. E, por coincidência, eu estou fazendo um intercâmbio em Nova York. A minha cidade, ela fica 40 minutos de carro da cidade de Nova York. E eu moro na cidade de White Plains e eu estudo na pequena vila de Tarrytown. Bom, no vídeo de hoje eu queria falar sobre como é morar sozinha neste país. Morar aqui é um desafio diário, mas que eu gosto muito. Primeiramente, que eu acho que a melhor parte é que eu posso fazer festa sempre que eu quero, porque eu tenho meu próprio apartamento. Então, assim, aqui no meu prédio as paredes elas são bem grossas. Então, assim, tem que ter cautela, né? Não dá pra eu ficar gritando e tal, fazer festa que nem aqueles de filme. Mas, assim, eu gosto de chamar, tipo, uns 6 amigos por aí, ou 5. E aí a gente faz umas festinhas aqui. É muito da hora, sério. Então acho que essa é a parte mais legal de morar sozinha aqui nos Estados Unidos. A segunda coisa é a questão empregada. Mano do céu, empregada aqui é muito diferente do Brasil. Aqui nos Estados Unidos eu tenho empregada só 2 vezes por mês. Primeiro, porque elas são muito caras. Segundo, porque elas não fazem lá grandes coisas. A empregada aqui, a faxineira quer dizer, ela só vai limpar o lixo o lixo em geral, o box do banheiro, ela vai arrumar tua cama, vai lavar teu cobertor, vai lavar a louça e é basicamente isso, assim, porque elas não lavam o chão, elas não limpam só o fogão, não fazem comida. Eu não sei como é que funciona todas as faxineiras do Brasil, mas a minha, ela ia 2 vezes por semana lá em casa e ela fazia, sério, tudo que eu pedia pra ela. Assim, sei lá, se ela tava fazendo qualquer coisa, tipo, limpando o chão, e eu pedisse pra ela fazer brigadeiro, tipo, ô Led, e aí? Tá a fim de comer brigadeiro? Ela sempre fazia tudo na maior boa vontade, assim, e ela só saía lá de casa quando ela tinha terminado tudo que ela tinha pra fazer. Olha o trem chegando aí. Então pra mim era muito bom. Mas aqui elas ficam tipo 1h30, 2 horas e custa tipo 90, 100 dólares, às vezes mais. Eu acho que se tu morar em Manhattan deve ser ainda mais caro, assim. Mas, né? Vale a pena. Vale a pena. Porque às vezes tu tá cansada assim, aí vem empregado e tal, ajeita umas coisinhas pra ti. Então, entendendo ou não, vale a pena. Terceiro ponto é responsabilidade. Gente, sério, viver sem os pais é complicado, assim. No Brasil eu morava sozinha já, mas aqui eu não tenho nunca meus pais. A minha mãe, se eu precisasse de qualquer coisa, ela mora tipo do outro lado de Porto Alegre, então era muito fácil pra mim. Mas aqui não dá. Por exemplo, pagar contas pra mim sempre foi uma coisa que eu fui meio tipo dramática, sabe? E aqui nos Estados Unidos, pra pagar conta é um pouquinho diferente, porque tu tem que pagar tudo no site das empresas. Por exemplo, o meu celular, eu não posso pagar no banco ou numa agência. Eu tenho que entrar no site AT&T, que é tipo uma Vivo, uma Claro e tal, e aí eu pago a conta do celular lá. Ou meu aluguel, eles me mandam um e-mail falando, ó, você tem que pagar a sua conta, hein? Aí eu entro lá no site do aluguel, lá da real estate, imobiliária, e aí eu pago lá mesmo. Então, assim, o sistema bancário aqui é um pouco chatinho, assim, não tem agência e tal pra resolver as coisas, é tudo pelo computador, pelo menos o meu banco.
E às vezes eu fico um pouco perdida, assim, mas eu tô me acostumando também. Tudo a gente acostuma, aprende e tal. Então acho que os próximos meses pra mim vai ser um pouquinho mais fácil. Outra coisa é que morar aqui é muito caro. Juro, mano, eu gasto muito dinheiro aqui. A gente evita, assim, porque a gente fica com pena dos pais, né? E aqui nos Estados Unidos tem outra coisa que a gente não pode trabalhar, que é contra a lei. Então a gente depende só dos nossos pais. Por um lado é bom, né? Não poder trabalhar e tal. Mas, enfim, é tudo caro. Óbvio que quando tu é um turista, tu sempre fica muito animado. Forever 21, não sei o que, Times Square, nananã. Mas, assim, o custo de vida aqui é fora do normal. Principalmente o estado de Nova York, que todo mundo diz que é o mais caro de todos os Estados Unidos. Comida, o próprio aluguel aqui, sei lá, ir no shopping, serviços. Quando eu digo serviços, eu quero dizer, por exemplo, fazer as unhas, sabe? Ou pagar conta do restaurante, coisas assim, sabe? E aí eu gasto muito dinheiro mesmo, principalmente com alimentação, que pra mim, que gosta de comer saudável, é um pouco de problema, assim, porque só tem um supermercado aqui que vende comida saudável mesmo, e eu gasto no mínimo $200 a cada vez que eu vou lá. E eu compro isso que eu compro, sei lá, uns 15 ou 20 itens. Então, eu tenho que fazer valer a pena, sabe? Eu gosto de comprar abacaxi, banana, morango, que mais? Frango. Eu gosto de comprar esse tipo de coisa lá, ovo também, que lá é bem melhor que nos outros lugares, sabe? Mas eu não vou lá toda semana, porque senão fica meio complicado, né? Outra coisa que é muito boa em morar sozinha aqui é que no meu colégio tu tem a opção de morar em campus ou em casa de família. Mas eu não quis nenhum dos dois, porque eu sou diferente e tal. E aí eu quis morar sozinha. E o bom de morar sozinha é a privacidade. Porque, mano, juro por Deus, eu já morei 5 semanas no campus lá do meu colégio, quando eu cheguei. E, assim, era um pouco complicado, sabe? Dividir quartos com as pessoas. Isso o Lucas vai falar melhor no vídeo dele, que ele vai fazer. Mas, assim, pra mim, eu me senti um pouco incomodada, sabe? Ir no banheiro, porque é um banheiro compartilhado. Todo mundo vê que tu tá lá no banheiro, tomar banho, essas coisas. Então, o melhor de morar sozinha no meu apartamento é que eu tenho a privacidade. Eu faço tudo que eu quiser, na hora que eu quiser, que ninguém vai me incomodar. Uma outra coisa que eu preciso... Nossa, mano, essa eu preciso, sério. É que os norte-americanos, eles são muito... Eles têm muita compaixão, assim, pelas pessoas. Eles têm muito amor ao próximo. E, assim, sempre que tu tem um problema, eles são sempre lá pra te ajudar. Eles são muito prestativos. É assim, por exemplo, no meu banco, sabe? Foi um lugar que eu passei muito problema, porque eu sou meio retardada. E aí, eu sempre ligava pra eles, tipo... Oi, como é que eu acesso a minha conta? Tipo, eu ligava pra eles quase todos os dias, sabe? E aí eles sempre foram super prestativos comigo. Às vezes eles ficavam tipo meia hora comigo no telefone e eles não se incomodavam. Outra coisa que eles fazem é quando tem uma criança desaparecida, eles mandam mensagem pro celular de todo mundo, que eu acho isso muito da hora também, que eu acho que isso nunca aconteceria no Brasil. Então é uma coisa que eu admiro muito nos americanos, assim, esse amor ao próximo deles. Outra coisa é o lixo. O lixo... Olha, tá vendo? Ó, então tem esse rolê aqui, ó. Aí tu só pega aqui, gira um trequinho. Tadã! Voltando. Um rolê que eu aprendi aqui nos Estados Unidos é aprender a lidar com a solidão. Porque aqui a gente não tem família, a gente não tá com os nossos amigos do Brasil, não tem o namorado também. Então, tem aqueles dias que a gente só pensa assim, ó, bah, eu queria estar tanto no churrasco de domingo e não tem.
No início é um pouquinho pior, sabe? Mas a gente vai se acostumando. Então, se um dia tu quiser fazer intercâmbio, já saiba, tá? O primeiro mês vai ser um pouquinho mais difícil ficar longe da família, mas depois tu te acostuma. E agora, assim, eu tenho muito menos, sabe? Esse homesick que falam. E, sei lá, hoje em dia eu amo. Mas às vezes ainda bate, de vez em quando, é bem ruim. Mas daí, quando isso acontece, eu só ligo pros meus amigos. Eles vêm aqui, eles ficam comigo e é muito bom. É muito bom quando a gente tem isso. Essa eu acho que é a pior parte, assim, de morar sozinha, principalmente num apartamento sozinha, né? Não morar no campus. Mas, de qualquer forma, eu não falei antes que eu não moro 100% sozinha, porque eu trouxe uma pessoa do Brasil comigo. Eu trato ele como pessoa, tá? Porque é muito amor. Vem cá, vem. Vem, filho. Vem, filho. Esse é o meu filho. Esse é o Arthur. Ele é um Lulu da Pomerânia. Ele ama a neve. Parou de nevar. Parou de nevar mês passado. Mas ele amava a neve. Ele amava a neve. Mas agora não tem mais neve, não. Agora ele vai ficar chateado. Né, filho? Dá oi pra galera, ele tá meio cansadinho agora. E era isso, galera, por hoje. Eu adorei fazer esse vídeo, achei muito legal. Espero que todo mundo aprenda um pouquinho mais sobre como é fazer intercâmbio comigo. E quem tiver sugestão de vídeo, por favor, manda aí sua ideia. Eu vou adorar compartilhar com vocês a minha experiência e falar pra vocês tudo o que vocês querem ouvir. Beijo, beijo e até a próxima!